Queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso único Salvador. Amém? Em Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8, diz assim: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia do Espírito ceifará a vida eterna. Amém? A lei do plantar e do colher. Este é o título desta mensagem. Queridos irmãos, queridos ouvintes da palavra, esta lei opera positiva e negativamente. Pois se plantarmos coisas boas, colheremos coisas boas. Mas se plantarmos coisas ruins, colheremos coisas ruins. Observem, os irmãos, que nós estamos plantando em todo o tempo. Irmãos, tudo o que nós fazemos são sementes. Palavras, pensamentos, dinheiro, atitudes, tudo isso são sementes plantadas de uma forma ou de outra. Iremos colher de acordo com o que plantarmos. Tudo começa com uma semente, meus irmãos. Tudo começa com uma semente. E você recebe na proporção que planta. A Bíblia diz assim, em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. É a palavra de Deus, queridos. Quanto mais você planta, mais você colhe. Se um agricultor plantar uma semente, ele terá uma árvore. Mas se plantar milhares de sementes, ele terá uma colheita abundante. Hoje, meus irmãos, nós vamos entender, à luz da palavra de Deus, como funciona a lei do plantar e do colher. Observemos, meus irmãos, que eu e vocês podemos escolher o que plantamos ou semeamos. Porém, só existem 3 formas de se fazer isso, que são: primeira, semear para o mal. Primeira forma, semear para o mal. A Bíblia diz no versículo 8a, o que semeia da carne colherá corrupção. Irmãos, atitude de derrota, negativismo, indiferença, tudo isso são sementes para o mal. Atitudes de derrota, negativismos, indiferenças, tudo isso, meus irmãos,
são sementes para o mal. E muito cuidado ao semear palavras negativas na mente de nosso filho, de nosso cônjuge, pois devemos lembrar, meus irmãos, que nosso filho é uma tela em branco e que nós é que vamos fazer a pintura. Nosso filho é uma lavoura preparada, pronta para receber a semente que nós vamos plantar. Temos que ter muita atenção, meus irmãos, com o que vamos pintar na tela em branco e o que vamos plantar nessa lavoura bem preparada. Temos que ter muito cuidado. Já o nosso cônjuge é uma tela já pintada e nós somos os responsáveis por apagar algumas coisas que lá estão e escrever outras em cima. É responsabilidade nossa. Queridos irmãos, queridos ouvintes, muitas pessoas sonham em ter um lar feliz, mas a todo tempo estão semeando amarguras, ressentimentos, ofensas, etc, etc. Essas pessoas, meus irmãos, estão semeando o fracasso e a derrota para suas próprias vidas. A Bíblia diz assim, em Jó, capítulo 4, versículo 8, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo colhem. Os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo colhem. É a palavra de Deus, meus irmãos. É a palavra da verdade. Mas a lei do plantar e do colher nos oferece outra escolha. Segunda, semear no Espírito. No versículo 8b, diz assim, o que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Aqui nós temos 3 tipos de semeadura, meus irmãos. A primeira semeadura, semeando em nosso lar. Quando plantamos atitudes de compreensão, de amor, perdão e bondade, Deus é quem se responsabiliza em dar a colheita. Para você plantar algo em seu cônjuge, pode parecer difícil, mas olhe para a recompensa. Você certamente colherá bons frutos. Segunda, semeando para nosso ministério. Semeando para nosso ministério. Jejum, oração, tempo para leitura da Bíblia e obediência irrestrita ao nosso Deus são sementes que podemos plantar em nossos ministérios. Não se recebe unção, dons espirituais e revelação da palavra sem isso.
Envolver-se com a obra e com o povo de Deus é também uma semente para colher aceitação por parte de Deus para o seu ministério. Querido irmão, querido ouvinte, se você quiser ter uma vida por excelência e um ministério por excelência neste mundo, não deixe de praticar a fidelidade e obediência à palavra de Deus. Infelizmente, meus irmãos, algumas pessoas querem crescer no ministério, mas não se envolvem com a obra de Deus. Elas se esquecem que o que abre um ministério é a aceitação de Jesus como Senhor e Salvador, o qual queremos servir. Terceira semeadura, semeando para a vida material. Queridos, Deus quer que sejamos prósperos. Quando somos fiéis a Deus, a prosperidade é um acontecimento natural. Irmãos, algumas pessoas não prosperam na vida material porque não se colocam na dependência de Deus, que é o dono de tudo. E outras, porque desperdiçam tudo o que recebem de Deus. Gastam desnecessariamente, não são capazes de administrar sua vida financeira, acumulam dívidas, não entregam o dízimo e usam o dinheiro que não lhes pertence, etc, etc. Esses não prosperam por isso. Querido irmão, você tem sido grato e fiel para com o nosso Deus? Você tem sido agradecido por tudo que tem recebido de Deus? Você tem entregue o seu dízimo e, principalmente, uma parte do seu tempo para a obra de Deus? Essas 3 perguntas são para cada um de nós refletir e responder para nós mesmos. Existe uma terceira escolha permitida pela lei do plantar e do colher. Terceira semeadura. Semear 2 tipos de sementes. A Bíblia nos orienta assim, em Deuteronômio capítulo 22, versículo 9, que diz assim: não semearás a tua vinha com dois tipos de semente. Não semearás a tua vinha com 2 tipos de sementes. Irmãos, mesmo assim, muitos plantam a boa e a má semente ao mesmo tempo. A má semente pode destruir a boa e frustrar todo o nosso trabalho de ter realizado uma boa plantação. Conforme a palavra que lemos, não podemos amar e odiar, abençoar e amaldiçoar, dizimar a Deus e falar sobre miséria.
etc, etc. Queridos, a má semente pode destruir toda uma colheita. A má semente pode destruir toda uma colheita. Portanto, queridos irmãos, queridos ouvintes, é necessário semearmos sempre a boa semente. Contudo, independente da nossa escolha, a lei do plantar e do colher nos diz que haverá o tempo certo da colheita. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 e 2, diz assim: a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. A seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Irmão, você não colhe antes de plantar. Não tem como você colher antes de plantar. Se você está colhendo hoje, é porque alguém antes plantou para você. O agricultor que quer uma colheita, primeiro planta a semente na terra. A colheita vem depois. Pode demorar algum tempo, mas certamente virá se não arrancarmos a semente. Queridos, muitas pessoas querem colher imediatamente. No entanto, a Bíblia diz que há um tempo para todas as coisas. Seria engraçado ver que alguém plantou uma semente de abacate num dia e no outro dia já quisesse comer dos abacates que plantou. E essa pessoa, ao não ver os abacates, se irritasse e arrancasse as sementes da terra. Irmãos, nós muitas das vezes agimos assim. Queremos colher no dia seguinte, senão ficamos irritados e destruímos a semente. Infelizmente, meus irmãos, muitos de nós, muitas das vezes agimos assim. Queremos colher no dia seguinte. E se isso não acontece, ficamos nervosos, irritados e destruímos toda uma sementeira. Devemos perseverar em plantar a boa semente, pois no tempo certo colheremos. E para concluir essa mensagem, queridos irmãos, queridos ouvintes, queremos dizer o seguinte: plante num bom solo. Siga a orientação em Marcos capítulo 4, versículos de 1 a 21, a parábola do semeador. Entre o semear e o colher, haverá muitas coisas que poderão destruir a colheita. Persevere plantando coisas boas, mesmo nos momentos mais difíceis. Plante coisas boas, mesmo nos momentos de tristeza, nos momentos de dificuldades.
plante coisas boas. Não desista. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo consigo seus molhos. É a palavra de Deus que diz em Salmos 126, versículo 6. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo consigo os seus molhos. A palavra de Deus, queridos. A palavra de Deus diz assim também: ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para o que alimenta, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Amém? A Bíblia diz também assim, queridos. Portanto, queridos irmãos, queridos ouvintes, quem sabe, neste tempo, vocês e eu possamos refletir no tipo de sementes que temos plantado. Quem sabe, queridos, vocês e eu possamos refletir no tipo de sementes que temos plantados. Porque nós estamos plantando sementes a todo tempo. Você sabe o tipo de semente que você tem plantado? Devemos refletir. E que o Senhor nos ajude a semearmos sempre no Espírito, para que através da sua misericórdia possamos alcançar a vida eterna. Amém? E que Deus assim nos abençoe.